Salve meu povo, minha pova, meus lindos e minhas lindas, professor Amaury. E a aula hoje é para entender um pouquinho por que borboleta tem asa, pássaro tem asa, morcego tem asa, só que um é inseto, o outro é ave e o outro é mamífero. Como é que ocorre a evolução? A gente já tem falado disso há algum tempo, né? Falamos lá de Darwin, de Lamarck, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses conceitos, tá? Vamos lá. É isso aí, gente, a seleção natural e o processo de evolução. Como eu falei, nessa aula a gente vai identificar, né, os processos evolutivos e a adaptação ao meio ambiente, né, ao meio que vivem os seres vivos e tal. Relacionar órgãos, opa, faltou S aí, órgãos homólogos e análogos. Tá, professor, que é isso? Vou explicar. E isso é o processo de adaptação no ambiente que esses organismos fazem parte, tá? Vamos lembrar, gente, que o processo de evolução, de seleção natural, ele foi descrito por Charles Darwin, já falei para vocês, no livro A Origem das Espécies. Ele não é o único responsável por esse estudo. Alfred Wallace também ajudou, tá? E o processo de seleção natural, só para antes da gente começar a falar dessas coisas, diz o seguinte, que o ambiente ele está ali exposto, né, o ambiente que a gente vive, ele passa por constantes mudanças. E essas mudanças não são rápidas, elas são lentas. Então, uma época o planeta está mais quente, outra época o planeta está mais frio, numa época chove mais, outra época chove menos, tá? Entre outras coisas. E essas variações no ambiente fazem com que uma determinada espécie que estava muito bem obrigado na condição A, quando a condição muda, ela não está mais bem. E aí ela tende a ser extinta. Mas, a partir de mudanças que ocorrem no DNA dos seres vivos, mutações, algumas mudanças podem ser transportadas ou podem ser no corpo do indivíduo. E se essa mutação fizer com que ele torne-se mais adaptado à nova condição, ele tem maior chance de se reproduzir e deixar descendentes resistentes àquela nova condição. Ah, professor, mas e se por acaso um ser vivo passa por uma mutação e essa mutação ela é até boa, só que aquela condição ambiental não ajuda? Aí ele não vai ser selecionado pelo meio, tá bom? Então isso é a seleção natural. Hoje nós sabemos, através de um campo chamado de neodarwinismo, e o neodarwinismo ele já considera as mutações genéticas observando o DNA, tá? Hoje é perfeitamente possível aos cientistas, fazerem aí os mapas genéticos dos seres vivos e identificar essas mutações, essas mudanças, por aí vai, tá? Que levam essas mudanças na anatomia desses seres vivos, tá bom? E como eu estava dizendo, determinadas mutações podem favorecer aquele organismo, ele tende a se reproduzir com mais facilidade e transmitir essas características para os seus descendentes. Como eu havia dito, as condições ambientais mudam naturalmente, promovendo a seleção natural, onde o organismo que está apto sobrevive, à medida que aquele não está apto tende a ser extinto, tá? Gente, presta atenção, eu não estou falando do mais forte, eu não estou falando do mais inteligente, eu estou falando do mais adaptado. Então, por exemplo, o ser humano tem uma inteligência muito grande, mas se ocorrer uma mudança no nosso planeta, de modo que, independente da nossa inteligência, não permita a nossa sobrevivência, a gente também vai ser extinto, tá bom? Então, não é o mais forte, não é o mais inteligente. Darwin também falava, e o neodarwinismo, ou seja, os cientistas que pesquisaram DNA confirmaram, que todos os seres vivos possuem um ancestral em comum, tá? O que quer dizer? Que os seres vivos, eles vieram num processo de evolução desde um ser vivo primitivo, tá?
uma célula inicial que ela vai passando por processos de mutações, dando origem a organismos cada vez mais complexos. E aí o grupo, esses primeiros seres vivos se separaram em grupos diferentes. Um grupo virou a espécie A, o grupo virou a espécie B e vai acontecendo. Isso foi acontecendo ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. Só para vocês terem noção, os fósseis encontrados na Terra indicam que o primeiro ser vivo deve ter surgido há aproximadamente 3,4 a 3,5 bilhões de anos. Então, a gente está passando por todo esse processo de evolução e é bem lento. Tá bom? E aí essas populações, né, como Darwin falava, se essas populações passam ali por determinadas situações, aqueles que vão se adaptando tendem a sobreviver. Existe também uma situação, gente, que é o seguinte, vamos considerar uma população de uma espécie X, tá? Por algum motivo, essa população se divide em duas populações. São da mesma espécie ainda, só que uma população migra, viaja para uma certa parte do planeta e a outra população migra, viaja para outra parte do planeta. Aí a questão é, as condições ambientais que essa população está vivendo são iguais ao que essa população está vivendo? Provavelmente não. E lembra que o mais adaptado sobrevive? E aí pode acontecer uma mutação nesse grupo que favoreça a sobrevivência deles, e aqui vai acontecer uma outra mutação diferente que favoreça a sobrevivência deles aqui, nesse outro lugar. Com o passar dos milhares de anos, com acúmulo de mutações, de adaptações, estas duas espécies serão diferentes. Elas podem até ser parecidas, mas serão diferentes. Só que elas duas vieram do quê? De um mesmo ancestral, tá? Tiveram uma mesma origem. Para vocês terem noção, a nossa onça pintada, né, que é encontrada aí por toda a América, no México, nos Estados Unidos, chamado de jaguar. Tem também a onça parda, né, que é chamada de puma em outros países, tal. Então, a onça pintada, nome científico, Panthera onca. Aí tem o leão, que está lá na África, Panthera leo. E o tigre, que vive lá na Índia, na China, chamado de Panthera tigris. Os três animais vivem em continentes diferentes, mas eles nasceram de um mesmo ancestral há milhares e milhares de anos atrás. Tá bom? Mas aí, como cada um foi para um lugar do planeta, eles mudaram em virtude disso. Então, falando daquele exemplo da divisão, né? Como eu dizia para vocês, então nós temos aqui, ó, no azulzinho, a letra A, uma população. Essa população se divide em dois grupos, o grupo B e o grupo C. Os dois grupos passam ali por diferentes mutações porque vivem em locais diferentes. Portanto, depois de milhares de anos, estão de cores diferentes porque serão espécies diferentes. Professor, mas pode acontecer de lá da onde esses grupos saíram, ficar ainda uma população formando o A? Sim. Só que esses carinhas também vão acumular ao longo de milhares de anos mutações diferentes do B, diferentes do C. E vai formar uma terceira espécie aqui. Então, lembra que eu falei para você a onça, pintado, o leão e o tigre? É mais ou menos essa ideia, tá bom? E aí eu trouxe para vocês também uma árvore genealógica de nós seres humanos. O homem não veio do macaco. Mas há mais de 9 milhões de anos atrás, olha aqui embaixo, entre 9 e 13 milhões, gente, milhões de anos, tá? Houve aqui um processo de divisão, ok? Então aqui nós temos um ancestral comum, que não necessariamente é um macaco. E essa separação dá origem a dois grupos. O grupo Hominidae, que são esses 4 animais aqui, e esse grupo que dá origem aos pongídeos, tá? Então percebam que não existe uma ligação aqui, ó, que vem para o outro lado para o ser humano, tá? Eles se separaram muitos milhões de anos atrás. Seguindo aqui à direita,
existia um animal que, há cerca de 8,5 milhões de anos atrás, houve aquela divisão, lembra? Aí a divisão, dando origem a esse grupo aqui, ó, dos gorilas. E o outro animal, que é o ancestral humano, tá? Continuou sua evolução, seu processo, sua viagem. Chegando aqui a cerca de 5,5 e 7 milhões de anos, houve uma divisão. Um grupo torna-se então a espécie humana, o outro grupo continua mudando, até que aproximadamente 1 milhão de anos atrás, nós temos aqui outros dois primatas que descendem do ancestral comum, que dá origem ao ser humano, ao gorila, e lá muito tempo atrás, os pongídeos. Então não é um processo fácil, não é um processo lento, tá? Não é um processo simples, nem de entender, eu entendo às vezes até que nem de acreditar. Né? Você está assistindo lá, porque eu estou falando besteira, onde já se viu, não sei o quê. O fato é que geneticamente essas coisas elas têm comprovação, tá? Vamos seguindo então, meus lindos. Saindo aqui da árvore genealógica dos seres humanos, vamos falar então lá dos órgãos homólogos e órgãos análogos. O que são órgãos homólogos? A palavra homo significa algo parecido com mesmo, né? Igual, tal. O que quer dizer um órgão homólogo? São aqueles órgãos que... Lembra que eu falei dos ancestrais? Que um mesmo animal, um ancestral, um animal muito antigo, ele podia dar origem a diferentes tipos, né? E durante esse processo da evolução, de muitos milhões de anos, né? Claro, algum animal ele pode ter desenvolvido uma característica diferente do outro, mas muito diferente. Só que o ancestral comum era um só, tá? Portanto, o ancestral era um só, a evolução dos dois animais foi muito diferente, mas vieram de um só, tanto que você olha para os dois e pouco vê semelhança. Eu vou dar um exemplo para vocês bem maluco dos hipopótamos e das baleias, né? São animais que compartilham o ancestral de muitos milhões de anos, só que o hipopótamo, a gente vê as patas dele, vê o rabinho, tá? Um animal quadrúpede. Ah, professor, mas hipopótamo também gosta de ficar na água, mas é um animal quadrúpede. Já a baleia não, é um animal exclusivamente marinho, tá? E as patas sofreram uma modificação tão grande que tornaram-se nadadeiras, tá? Parecendo peixes. Só que não, as baleias são mamíferos. Professor, como é que eu faço para saber qual a diferença de um mamífero aquático para um peixe? A nadadeira. Se a nadadeira for reta assim, é peixe. Se for a nadadeira deitada assim, é um mamífero, tá? Pode dar uma olhada nas focas, por exemplo, leão marinho, baleia, golfinho. Todos eles compartilham o mesmo ancestral, assim como o hipopótamo. Olha que coisa maluca. Como as baleias têm lá as suas patas em formas de nadadeiras, os órgãos são muito diferentes e são homólogos, porque a origem é de um mesmo ancestral. Esse processo de evolução, onde os animais eles se separam em grupos muito diferentes, é um processo de evolução divergente, aquilo que diverge, aquilo que é diferente, tá bom? Aí eu trouxe uma imagem para a gente comparar os animais que possuem órgãos homólogos, que são completamente diferentes um do outro. Então nós temos aqui a baleia, então percebam, a nadadeira da baleia tem até os dedinhos aqui, ó. Aqui é o húmero, esse osso chama-se rádio, o de baixo a una, e os dedos, ó, as falanges, igual nós. Olha aqui o braço do sapo, gente, o sapo é um anfíbio, né? A baleia é um mamífero e mesmo assim, olha que curioso, né? Tem aqui o húmero, o rádio e a una são ossos fundidos, mas tem aqui os dedos, tá? Olha o cavalo, né? O húmero,
dividido, né? A tíbia fíbula, tá? O leão, olha aqui a pata do leão. O húmero, o fêmur vai depender se da frente ou de trás da pata. A tíbia fíbula, o radia ulna, como disse para vocês, vai depender se é a pata da frente ou de trás. E os dedos, olha o braço do homem, né? Olha só como os ossos têm muitas semelhanças. Olha o do pássaro, né? Olha só. São órgãos homólogos, têm uma mesma ancestralidade de muitos milhões de anos atrás, mas um processo de evolução, como eu falei, muito lento, fez com que cada um fosse um animal completamente diferente, tá? Mas tá aí, ó, a anatomia deles para a gente comparar. A natureza mostra para nós como a coisa aconteceu. Bom, se os órgãos homólogos é aqueles que têm a mesma origem, né? Que compartilham ancestrais, ou mais novos ou mais antigos, não importa. Então, o que são órgãos análogos? Os órgãos análogos são aqueles que os animais não têm nenhum tipo de parentesco ou de uma evolução curta, né? Que eles foram do mesmo grupo há 1 bilhão de anos atrás. Então, mas esses animais que são muito diferentes desenvolveram órgãos que têm funções semelhantes, no entanto que não têm a mesma origem. Então, órgãos homólogos, a mesma origem, evolução divergente, diferente. Órgãos análogos, origens diferentes e evolução convergente, aquilo que converge, que une, tá? Então são órgãos que têm funções semelhantes, mas que não têm a mesma processo de evolução, tá bom? E aí eu trouxe para nós algumas imagens de animais que passaram por evoluções convergentes, porque têm órgãos análogos e não tem ideia melhor do que falar das asas dos animais, né? Por exemplo, aqui eu peguei uma foto de uma arpia, que é uma ave aqui da América do Sul, que é linda, está entre as maiores do mundo, é a segunda maior ave do mundo. Olha aqui o tatu, como é pequenininho na mão da águia, né, da arpia. E o tatu não é um animal pequenininho desse jeito, hein? Do lado aqui a borboleta, que é um inseto que tem asas. Aqui para baixo nós temos um morcego, que é o único mamífero voador. Então olha aqui os ossos do morcego, tá vendo? Ó? O braço, os dedos, as perninhas dele, as asas. E aqui do outro lado uma joaninha, que é uma espécie de besourinho, tá? Que também tem asas. Então, os 4 animais têm asas, que servem para voar. No entanto, a evolução deles é convergente. Eles não têm parentesco nenhum nesse sentido, mas todos eles voam, tá bom? E era isso, meu povo. Eu sei que são ideias um pouco confusas, mas como eu disse, a própria natureza está aí para mostrar para nós. Não esqueça que nós temos ali o grupo da sala, qualquer dúvida, basta procurar. E uma coisa muito importante é que vocês têm um questionário rolando, deixa eu aumentar minha cara aqui. Tem um questionário rolando que é importante preencher, mas tomar cuidado no que vocês vão preencher, porque ele fala de retorno às aulas. Embora os adolescentes não sejam ali um grupo de risco maior, mas eles podem transmitir a doença. Então imagina se aparece alguém na escola com a doença, ele não sabe que tem, né? Porque nessa idade a doença às vezes não tem sintoma. Aí você pega a doença, professor, mas eu tô de máscara. Aí vai que na hora tira a máscara para comer, não sei o que, espirra perto de alguém, né? Aí você leva a doença para dentro de casa, pro seu avô, pra sua avó, pro seu pai, pra sua mãe, pro seu tio, pra sua tia. Então, peçam para os seus pais pensarem com cuidado sobre o retorno ou não das aulas e eles vão responder de acordo com o que eles acham correto. Bom, então é isso, meus lindões. Até a próxima.